Rapaz, queridos, amém? Quem está feliz com Jesus aí? Glória a Deus, né? Que noite maravilhosa, que culto maravilhoso, abençoado. Que bom que estamos mais uma vez na presença desse Deus maravilhoso, poderoso, e até aqui nos ajudou o Senhor, amém? Abra a tua Bíblia, lá no livro de Êxodo, capítulo 12, livro de Êxodo, capítulo 12, depois em casa você vai ler do versículo 1 até o 51, hoje nós vamos trabalhar em cima do livro de Êxodo, capítulo 12, essa semana é uma semana de reflexão, a Páscoa está chegando, estamos com uma campanha de 21 dias de oração, e estamos refletindo sobre a morte e a ressurreição de Jesus. E hoje nós vamos trazer uma palavra reflexiva sobre a morte e a ressurreição. Hoje nós vamos falar que nós somos libertos pelo sangue do Cordeiro. Morte ou libertação? Então é importante que você entenda, você também que tem uns PGs aí, quiser anotar para durante a semana trabalhar esse tema nos seus PGs, é importante. Porque hoje, infelizmente, a gente vê muito aí falar do coelhinho da Páscoa, não é isso? Nada contra o chocolate, todos nós gostamos de chocolate. Mas nós vamos refletir nessa noite que nós, como pais, nós temos a obrigação de ensinar as nossas crianças no caminho de que ela deve andar. Amém, queridos? Falar em crianças, eu queria mandar um abraço aqui para minha mãe, está nos acompanhando aí, né? Pastor Isaltina, lá de Porto Seguro, pastor Judado também, minha família. Deus abençoe todos vocês. E os nossos irmãos também, uma saudação especial, que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Eu sempre falo de que a pandemia nos deixou algumas coisas boas. E uma dessas é esta, né, que todas as igrejas, a maioria, ainda continuam com seus cultos online. Era uma preocupação, né, que os pastores, que os líderes tinham. Mas e quando voltar o presencial, será que o povo vai vir para a igreja? Mas nós somos, diz que o crente ele não bebe, né, mas come e gosta de um abraço, não é isso? Gosta de estar juntos. E o próprio salmista disse o quê? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E aqui nós estamos nessa noite, para nos alegrarmos juntos, em alegria ou em comunhão, em harmonia e aliança. Amém, queridos? Todos já encontraram? Está lá fácil, logo no início da Bíblia, Êxodo capítulo 12 e versículo 1. Amém? Então está escrito assim, e falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo, este mês vos será o princípio dos meses, e este vos será o primeiro dos meses do ano. Versículo 3, falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho perto da sua casa, conforme o número de almas, cada um conforme ao seu comer, fareis a conta conforme ao cordeiro. Versículo 5, o cordeiro ou o cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, e qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E os guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Versículo 7, e tomarão do sangue, e poloão em ambas as obreiras, e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Obrigado, meu Pai, por essa noite, somos gratos a Ti por esse momento e por essa oportunidade de refletirmos, meu Pai, acerca da Tua palavra. Que Tu venha abrir as nossas mentes nesta hora, que o nosso coração também possa estar aberto e atento, meu Pai, à Tua palavra. Que nós possamos nessa noite entender, compreender e que nós possamos colocar em prática. Que nós venhamos praticar os Teus ensinamentos. Portanto, meu Pai, tudo que possa estar impedindo, atrapalhando o Teu trabalhar neste lugar, que seja neutralizado no nome de Jesus.
e que nós possamos sair daqui compreendendo e entendendo a tua santa palavra no nome santo de Jesus. Amém, queridos? Esta noite que nós acabamos de ler, dentro de que foi proposto aqui que o cordeiro seria morto e que o anjo da morte passaria ali no Egito, podemos dizer que foi uma noite fatídica e ao mesmo tempo gloriosa. Essa mesma noite trouxe morte para alguns e salvação para outros. Essa mesma noite trouxe juízo para uns e livramentos para outros. Essa mesma noite trouxe morte para um e trouxe vida para outros. Porque essa noite foi a noite do sangue do Cordeiro. Às vezes, queridos, nós precisamos lembrar de onde nós viemos. Às vezes nós precisamos fazer uma reflexão de como era a nossa vida antes de fazermos uma aliança com o nosso Deus. Porque Israel, ele estava debaixo do chicote de Faraó, daquele chicote carrasco. Não apenas os açoites, mas também, além de apanhar o povo de Deus, os hebreus, eles tinham os seus pés no barro e as suas mãos calejadas de tanto trabalhar. Foram 430 anos de uma amarga escravidão. E Deus, ele ouviu o clamor do seu povo. E Deus, ele ouviu e ele disse, olha, deixa o meu povo ir. Queridos, olha, quando nós abrimos a nossa boca, quando nós falamos com o Papai do Céu, quando nós colocamos diante dele as nossas necessidades, ele faz assim como ele fez com o povo de Israel. Ele vai dizer assim, olha, deixa o meu povo ir, deixa minha filha ir, deixa o meu filho ir, porque nós cremos um Deus que é um Deus libertador. Diga assim para o seu irmão, você serve um Deus libertador. Fala assim, eu sirvo um Deus libertador. Então, queridos, olha, a Bíblia diz que nós servimos ao mesmo Deus que foi de ontem, que é de hoje e será de eternamente. Será que esse Deus que ouviu o clamor do povo de Israel, ele também não está ouvindo o teu clamor? Ele também não está ouvindo as tuas súplicas? Ele também não está contemplando as suas necessidades? E aí, o faraó, ele endureceu o seu coração. E quando ele ouviu aquela mensagem de que precisava libertar o povo de Deus, ele fez o quê? Oprimiu mais ainda. Cortou a alimentação, a comida e dobrou o trabalho. Quem sabe você também pode estar passando por essa mesma situação. E quem sabe vocês também podem estar questionando, assim como aquele povo também questionou. Mas Deus, ele sempre vai dar uma escapatória. Deus, ele sempre vai dar uma saída. Porque, queridos, olha, a Bíblia diz de que pode um pai entregar uma pedra para um filho que tem fome? Não vai acontecer isso. Pode uma mãe esquecer o seu filho no ventre? Não vai acontecer isso. Isso é uma comparação, até podemos dizer que é uma hipérbole, algo que está muito longe ou quase impossível de acontecer. Mas, mesmo assim, se tudo isso um dia puder acontecer, nós podemos dizer que o nosso Deus jamais nos abandonará. O nosso Deus jamais ele esquecerá de nós. Então as pragas foram enviadas e Deus ele exerceu um juízo sobre os deuses do Egito. Ele quebrou o orgulho do faraó e ele fez abalar as pirâmides milenares. E ele, a força, e ele com a sua mão forte, e ele com a sua mão poderosa, ele tirou o povo, o seu povo, ali do Egito. Amém, queridos? Observe que as pragas foram acontecendo, os recados, eles foram dados constantemente ao faraó, mas sempre ele voltava atrás. Até que veio aquela última praga, que podemos dizer que foi a mais tenebrosa de todas. Foi quando houve aquele golpe final e Deus enviou a morte dos primogênitos. Aquela era a 10ª praga. E a única maneira
de algum primogênito que estava ali naquele lugar ser salvo, era através do sangue do Cordeiro. Não havia outro livramento, não havia uma outra escapatória, não havia uma outra maneira. Queridos, olha, naquela noite só foi salvo quem estava debaixo do sangue do Cordeiro. E detalhe, morreram os primogênitos tanto do palácio, quanto dos casebres, quanto de todas as casas. Inclusive, é lógico que a gente não tem relato de que os hebreus não colocaram. Mas daqui a pouco eu vou falar que não houve escolha, ou seja, houve uma opção, mas todos que obedeceram, todos que colocaram o sangue do Cordeiro nos umbrais da porta, a Bíblia fala que o anjo da morte passou por cima. E aí, queridos, a Páscoa foi o dia da independência de Israel, a noite do terror para os egípcios, mas também foi a noite da libertação do povo de Deus. E a mesma mão, a mesma situação que feriu uns, libertou outros. E aí, queridos, eu estou trazendo essa reflexão, eu estou fazendo aqui essa introdução, eu estou dando aqui essa panorâmica, porque os mesmos dias que aconteceu lá, são os mesmos dias que acontecem aqui. Hoje o pastor, eu não poderia ter um pano de fundo melhor, alusivo, a essa ministração do que ele disse. O que foi que ele falou? Jesus Cristo está o quê? Voltando. Sim ou não? Nós sabemos o que nós devemos fazer. Todos os dias nós recebemos ensinamentos. A Bíblia traz ensinamentos. A palavra é pregada. Jesus Cristo está voltando. Os sinais estão acontecendo. Mas muitos de nós estamos passando a vida despercebidos. Então, queridos, é importante que nós entendamos, é importante que nós venhamos refletir sobre a morte e a ressurreição de Jesus, mas também de como está o nosso relacionamento com Ele. Amém, queridos? E qual é a mensagem que nós deixamos para esses dias? E qual é a reflexão que nós deixamos para esta semana? Porque não basta apenas no dia, domingo de Páscoa, é igual Natal, Você fala assim, mas hoje, não é só hoje, não é só esta semana, é o tempo todo que nós precisamos refletir sobre a nossa salvação, mas também como é que está o nosso relacionamento com o nosso irmão, mas também como é que está o nosso relacionamento com Deus. Vai vir um renovo aí. E infelizmente, quando tem evento nas igrejas, aqui não, nas outras igrejas, aqui não, tem alguém que vai dizer assim, olha, quem é que está na organização do Renovo? É Kelly? É Cláudia? Quem é que está na organização? Alguém vai dizer assim, para a pessoa que está na organização, olha, eu vou para o Renovo, mas você não me coloque no quarto com fulana. Graças a Deus que aqui não tem isso, aqui pode fazer o sorteio e colocar todo mundo igual. Que todo mundo vai estar feliz lá e dando glória a Deus. Mas infelizmente, queridos, às vezes acontece isso. Às vezes as pessoas estão muito mais preocupadas com quem vai estar no quarto com você. Mas eu quero te dizer que nesses dias de renovo, que nesses dias de busca, que nesse dia de transformação, não importa quem vai estar no quarto com você. O importante é que Jesus Cristo, que o nosso Deus, que o sangue do Cordeiro estará ali naquele lugar. Isso é o mais importante, é o que você vai fazer ali, é o que você vai buscar ali. Então, queridos, a Páscoa, ela marca um novo começo do povo de Deus. Ela marca um novo começo no povo de Deus. E nós lemos aqui em Êxodo, capítulo 12, versículo de 1 a 3, que falou Deus a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: este mês vos será o princípio dos meses, esse mês vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação, dizendo: ao 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Então nós podemos dizer que ali começou um novo calendário, ali começou uma nova vida. Imagine, 430 anos de escravidão.
430 anos de mãos calejadas, 430 anos de não descanso, 430 anos pisando, amassando barro para Faraó. Mas aí, queridos, o próprio Deus disse, olha no versículo 2, este mês vos será o principal dos meses. Então ali começava uma nova história, e ali começava um novo tempo, e ali começava uma nova geração, e ali começava a libertação que Deus estaria trazendo para o seu povo. E a partir dali, queridos, eles sairiam da condição de escravos para a condição de peregrinos em direção à terra prometida. Amém, queridos? Foi isso que aconteceu com o povo de Deus. A Páscoa era um memorial que ali dizia, aqui cessa toda a escravidão, porque a partir daqui, a partir deste momento, a partir desta fase, a partir deste dia, você começará a viver períodos de libertação sobre a sua vida. Você será livre, mas para ser livre tem todo um protocolo. Para ser livre você precisa fazer algumas coisas. Para ser livre, você precisa seguir algumas informações, alguns direcionamentos, queridos. E aí, às vezes, quando você faz uma aliança com o Senhor, quando você se converte, aí alguém fala assim, olha, mas acabou a sua vida. É isso? Mas eu quero te dizer nessa noite que quando você faz uma aliança com o Senhor, está começando uma nova vida para você, porque você está saindo da condição de escravo, porque você está caminhando em direção à terra prometida, porque você está indo para Canaã celestial, queridos. E ali surgiu uma nova nação, e ali surgiu um novo povo, porque até ali Israel não era uma nação. Mas agora o povo estava livre, mas agora o povo estava separado por Deus. E aí, como eu estou dizendo, naquela noite marcou um novo começo. Naquela noite, o Senhor fez um compromisso. A partir dali estabeleceu-se uma nova jornada. A partir dali, o povo de Deus, o povo de Israel, ele tinha um novo destino, ele tinha um novo caminho a ser seguido, porque a direção que eles perseguiam era Canaã, era a terra celestial, era a terra que manava leite e mel. Amém, queridos? E é isso que o Senhor quer fazer das nossas vidas. É de lá que o Senhor nos tirou, é de lá que o Senhor nos arrancou. Nós viemos do pecado, nós viemos, estávamos na situação de perdidos, mas o Senhor Deus, Ele enviou o seu Filho, Jesus Cristo de Nazaré, para que nós fôssemos resgatados, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Amém, queridos? E eu acho interessante que a nossa igreja constantemente tem trabalhado o tema família. Porque a Páscoa, ela revela o projeto de Deus, a redenção não apenas para o homem, mas para toda a sua família. Amém, queridos? Olha o que diz aí os versículos 3 e 4. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, versículos 3 e 4 de Êxodo. Ao 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada o quê? Família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um com seu vizinho perto da sua casa, conforme o número das almas, cada um conforme o seu comer, farei a conta conforme ao cordeiro. Não é o que a gente está tratando aqui, mas eu fico imaginando, se houvesse rixa entre os vizinhos, não é isso? Como é que ia fazer? Porque aqui diz que era o vizinho mais próximo. E se você não fala com o vizinho mais próximo? Como é que você ia dividir o cordeiro? É ou não é? Ou então, está dizendo aqui que fareis conforme o seu comer. E se fosse aquele irmão que ia comer o cordeiro todo, hein, irmão? Como é que ia fazer, né? Misericórdia, né? Hein? Porque a conta aqui tinha que dar para todo mundo comer, não é? Então, meu irmão, olha, a gente precisa, controlar um pouco esse negócio aí. Amém, queridos? Então, olha, a família, ela está no projeto, a família está no centro do projeto de Deus. Diga assim comigo, família, projeto de Deus.
E aí, queridos, a família, ela precisa celebrar a Páscoa o quê? Juntas. Foi o que está escrito aqui no versículo 3. Falai a toda a congregação, dizendo, olha, ao 10 desse mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos seus pais, um cordeiro para cada família. Então, olha, a família precisa estar debaixo do sangue do cordeiro. Diga assim comigo, a minha família está debaixo do sangue do cordeiro. Veja, está escrito aí no versículo 7, ainda do capítulo 12. Pode deixar aberto no capítulo 12, que a gente vai trabalhar nessa noite. Versículo 7 está escrito o quê? E tomarão do sangue e poloão em ambas as obreiras, e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E a família toda precisava se alimentar do cordeiro. Amém, queridos? Está aqui, olha, e nas casas em que o comerem. Então toda a família precisava se alimentar, toda a família precisava estar em comunhão, toda a família precisava participar daquela ceia, toda a família precisava participar daquele momento, queridos. E a família toda, ela precisava celebrar este memorial em todas as gerações futuras. Hoje de manhã, a pastora Suzana, ela estava ministrando num congresso, lá no Rio Grande do Sul, DF-Sul. Já tive o privilégio de estar lá, nesse congresso. São mais de 1000 mulheres, todas as mulheres do Rio Grande do Sul. Um abraço aí aos nossos irmãos do Rio Grande do Sul, que às vezes nos acompanham aqui pela live. Então, todas as congregações do Rio Grande do Sul vão para esse congresso. É um congresso assim, maravilhoso, sempre acontece lá em Torres. E eu acompanhei esses dias a pastora ministrando, né? E foi assim uma palavra rema. Eu até mandei um recado para ela, mas como foi maravilhosa a ministração de hoje. E hoje, para quem acompanhou, ela falou sobre o quê? Memoriais, não foi isso? Ela disse de que nós precisamos ter memoriais, aquilo que nos lembra do que o Senhor fez por nós. Memoriais de gratidão. Foi isso que ela falou hoje. Então, queridos, é importante que a gente venha entender de que aqui no versículo 14, né, houve uma orientação de que todas as famílias deveriam ter este memorial, de que todas as famílias deveriam fazer e deveriam falar de geração em geração do que o Senhor, do que o Deus de Israel fez a libertar o seu povo ali do Egito. Está lá no versículo 14, você que está com a sua Bíblia aberta, Êxodo 12, versículo 14. E esses dias vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor nas nossas gerações, e celebrareis por estatuto o quê? Perpétuo. Ou seja, constantemente, em todo tempo, você vai testemunhar, eles iriam testemunhar de que o Senhor livrou-los das garras, livrou-los do cativeiro do faraó. Queridos, olha, o Senhor fez tantas coisas por nós, que às vezes nós nos esquecemos, não é isso? Isso até soa como uma ingratidão, não é isso? Tem um ditado na Bahia que diz que a ingratidão tira a afeição, não é isso? Então, por isso que nós devemos, como diz aquela canção, né, sempre lembrar daquilo que Jesus fez por mim. É importante que nós venhamos lembrar. E a família precisa entender que ela tem que ter compromisso. Nós, como pais, nós precisamos ter o compromisso de ensinar aos nossos filhos sobre o verdadeiro significado da Páscoa. Eu acredito que esse culto de domingo aqui, que não é só para as crianças, é para todos, né, Proclele? Vai se falar do verdadeiro significado da Páscoa. É importante, queridos, que nós, como pais, nós precisamos orientar os nossos filhos. Aí, versículo 26 e 27... E acontecerá que quando os vossos filhos vos disserem, que culto é esse? Então direis, este é o sacrifício da Páscoa, que passou às casas dos filhos de Israel do Egito, quando feriu os egípcios, e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. Amém, queridos? Então nós estamos falando daquela noite de que a família recebeu um comando de celebrar juntos, de comer juntos. E nós podemos dizer
que toda a família obedeceu a esta ordenança. Está lá no versículo 28. E os filhos de Israel e fizeram isso como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, e assim o fizeram. Então, queridos, a salvação da família exige um cuidado, existe uma admoestação. A salvação da família exige uma atenção dos pais. Será que nós, como pais, nós deixaríamos os nossos filhos, se nós estivéssemos ali, nós deixaríamos os nossos primogênitos fora da casa naquela noite? Sabia que era uma noite de juízo, sabia que era uma noite de morte ou de vida, mas o Senhor deu toda a orientação, disse aos pais, à família, o que precisava fazer. Será que poderiam negligenciar a orientação, a ordem de Deus, queridos? Certamente, eu creio que nenhuma família dos hebreus descansou até que todos os seus filhos estivessem debaixo do sangue do Cordeiro. E interessante de que a casa que estivesse o sangue do Cordeiro, todos os primogênitos seriam salvos, independente de ser hebreu ou egípcio. Entendeu, queridos? Então, o sangue do Cordeiro, ele abraça, ele salva, ele liberta a todos. Às vezes nós queremos dizer quem pode ser salvo ou não, mas a determinação já foi dada, porque naquela casa que o sangue do Cordeiro estivesse nos umbrais, o anjo da morte passaria por cima. Amém, queridos? E aí, a salvação da família exige uma plena confiança na palavra de Deus. Imagine se os pais naquela noite dissessem: não, mas nós não cremos nisso. Não, mas nós achamos que isso é uma bobagem. Colocar sangue para quê? Para que todo esse ritual? Para que todos esses detalhes? Quem sabe, às vezes iria dizer que isso seria uma superstição, ou aquilo não iria acontecer. Mas aí, queridos, olha, naquela noite eles não tiveram uma segunda opção. Naquela noite eles tiveram uma indicação. Naquela noite eles tiveram uma direção. Então, queridos, os pais que foram diligentes, os pais que foram obedientes, os pais que seguiram as orientações de Deus ali naquele lugar, os seus filhos, eles receberam a vida e vida em abundância. Amém, queridos? Às vezes, nós questionamos as coisas, mas as coisas de Deus não são para serem questionadas. As coisas de Deus são para serem obedecidas. Quem sabe naquela casa o hebreu diz assim: não, mas eu não quero a minha casa diferente. Olha, mas eu não quero a minha casa assim. Olha, mas eu não tenho tempo para fazer isso. Mas eu não quero fazer desta maneira. Mas o Deus de Israel deu uma determinação, e aqueles que seguiram a determinação, eles tiveram vitória, eles tiveram, a proteção, e eles tiveram o livramento. Amém, queridos? E a família, ela é importante a gente dizer que a comunhão das famílias forma uma grande congregação do povo de Deus. Versículo 3 e 4, já li umas 2 vezes, mas é importante você entender, olha, 3 e 4. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: ao 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena por um cordeiro, então tome só um com seu vizinho, perto da sua casa. Conforme o número de almas, cada um conforme o seu comer, fareis a conta conforme o cordeiro. Então, ali haviam muitas famílias, mas nós podemos dizer que só tinha uma congregação.
E aí, quando nós nos reunimos, embora nós não somos vistos como maneira ou individual, mas nós fazemos parte de um corpo. E esse corpo é a igreja do Senhor. E aí, queridos, quando nós fazemos parte desse corpo, nós somos membros uns dos outros. E Israel se fez uma nação, uma congregação, um povo, e este povo foi salvo pelo sangue do Cordeiro. Então nós podemos dizer qual é o nosso vínculo, o que é que nos une. Nós podemos dizer que o nosso vínculo é o sangue do Cordeiro em nossas vidas. Amém, queridos? Pode aplaudir o Senhor, queridos. O nosso vínculo é o sangue do Cordeiro. E para a gente fechar, nós falamos de que a Páscoa, ela revela um novo começo. Nós falamos de que a Páscoa, ela revela o projeto de Deus para a redenção da família, mas também a Páscoa, ela mostra que Deus salva o seu povo através do Cordeiro que foi morto. Diga assim comigo, o Cordeiro foi morto. Diga assim, para que nós tivéssemos vida, Jesus Cristo deu a sua própria vida. É importante a gente entender de que a pergunta de que Isaac fez a Abraão, qual foi a pergunta que ele fez a Abraão? Onde está o Cordeiro? Introduziu, sabe, um dos principais temas do Velho Testamento, porque o povo aguardava o Messias, mas lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, o que foi que João Batista disse? Eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Amém? Filipe, o eunuco, ele disse que, quando ele estava lendo Isaías, que o Cordeiro era Jesus. Paulo disse que a igreja de Corinto, que o nosso Cordeiro é o Cordeiro Pascal. E Pedro disse que nós fomos remidos pelo precioso sangue do Cordeiro. E um cordeiro sem mácula, e um cordeiro sem defeito, e um cordeiro, sabe, que não tinha nenhum pecado, e esse cordeiro, e este sangue, foi o sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Amém, queridos? Jesus, ele é o cordeiro suficiente para uma pessoa. Jesus, ele é o cordeiro suficiente para uma família. Jesus, ele é o cordeiro suficiente para uma nação. Jesus, ele é o cordeiro suficiente para o mundo inteiro. E o cordeiro da Páscoa é Jesus Cristo de Nazaré. É um cordeiro sem mácula, é um cordeiro sem defeito. Está lá no versículo 5, capítulo 12 de Êxodo, versículo 5. O cordeiro ou cabrito deverá ser sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Então, queridos, Jesus Cristo, esse Cordeiro, ele é perfeito. Ele é o Filho do Pai, em quem o Pai tem todo o prazer, o qual o Pai tem prazer em dizer, olha, este é o meu Filho amado. E ele foi obediente até a morte. E ele teve uma morte de cruz. E ele não reclamou dos seus algozes, mas como ovelha muda, ele foi ao matadouro e ainda ele intercedeu pelos seus transgressores. Amém, queridos? Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, diz que ele não conheceu o pecado. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 22, disse que ele não cometeu nenhum pecado, nenhum dolo saiu da sua boca. Lá em 1 João, capítulo 3, versículo 5, diz que ele se manifestou para tirar os pecados, mas só que nele não existia pecado. O Cordeiro da Páscoa é o Cordeiro morto. O Cordeiro da Páscoa é o Cordeiro que nos salva. É o Cordeiro que o seu exemplo nos redime. É a presença de Cristo, é a presença do seu sangue em nossas vidas, em nossa casa, em nossa família, que nos livra da morte. E aí, queridos, o Cordeiro precisava ser morto. E a morte de Cristo nos trouxe o quê? Salvação.
o derramamento do seu sangue. Sem o derramamento do seu sangue, não haveria a remissão dos nossos pecados. Nós admiramos a vida em Cristo Jesus, mas Ele precisava morrer para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Ele veio para nos resgatar. Ele veio, querido, o seu sangue, a Bíblia fala lá em Mateus, capítulo 26, versículo 28, eu li aqui domingo passado, quando nós estávamos celebrando a ceia, que o sangue, ele disse, olha, este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão dos pecados. Ele pagou um alto preço. A Bíblia diz que Ele derramou até a última gota do seu sangue, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Jesus Cristo, Ele nos substituiu, porque a morte era nossa, mas Ele morreu no nosso lugar. A sua morte, quando diz que é uma morte vicária, porque é uma morte substituta. Jesus Cristo, querido, já pagou o que nós devíamos. Hoje nós somos livres, livres em Cristo Jesus. Você pode declarar de que você é salvo, de que você é livre, porque o Cordeiro já veio, já morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Vida e vida em abundância, queridos. Aleluia. É importante que a gente venha entender de que Ele morreu por nós, de que Ele morreu por mim, de que Ele morreu por você. E às vezes nós reclamamos tanto da vida, que falta isso, que falta aquilo. Sabe, querido, coisas que são passageiras. O próprio Jesus disse que neste mundo não era para nós juntarmos tesouro aqui, que nós precisamos juntar tesouros nos céus, porque lá a traça, a ferrugem não comem, queridos. Nada contra de você buscar, sabe, a melhora para a sua família. Mas às vezes nós estamos colocando as coisas terrenas em primeiro lugar. Mateus 6,30, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? Como foi dito nessa noite, se do céu não vier o quê? Não vier o quê? Se nos for dado, não é isso? Se não foi dado do céu, como é que nós vamos receber? É do céu que vem as coisas. Amém, queridos? As janelas do céu são abertas. E o Senhor é quem nos dá aquilo que nós necessitamos. Amém? Os passarinhos que não tecem, que não trabalham, ainda são sustentados. Imagine nós. Então, é importante que nós venhamos colocar tudo diante do Senhor Jesus. Amém? Porque é dele é quem vem a salvação, porque é ele que morreu no nosso lugar, porque a sua morte foi vicária, foi substituta, ele morreu a nossa morte, e ele fez cair a nossa iniquidade, e ele nos inocentou da culpa, ele morreu em nosso lugar, nós não somos mais culpados. Quando o inimigo vier te acusar, você pode dizer que você já foi lavado pelo sangue do Cordeiro. Amém? Esta é a mensagem desta semana. Sim, nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro. Você pode caminhar livre essa semana, faça o exercício, olha que coisa boa. Queridos, a melhor coisa é você ser livre. A melhor coisa é você ser salvo. A melhor coisa é você pertencer, é você ser filho desse Deus Altíssimo, poderoso. E às vezes nós precisamos, sabe, exercitar isso. Porque são tantas as vezes as provações, as adversidades, que você pensa que está sobrecarregado, que você pensa que aquilo vai te matar, que você pensa que aquilo vai acabar com a sua vida, mas você precisa entender, você precisa fazer uma metanoia, você precisa, sabe, colocar na sua mente de que você é lavado no sangue do Cordeiro, de que você é livre, porque a sua conta, porque a sua dívida, Jesus Cristo já pagou, querido. Pode aplaudir o Senhor, aleluia, aleluia. Então, concluindo, esta semana é uma semana de uma reflexão profunda, a fim de que nós venhamos entender, compreender, durante esses dias, principalmente,
de oração, que você tire um tempo também de jejum, no compromisso da leitura da palavra, e que você possa refletir, não apenas numa leitura, mas você lendo e entendendo, colocando no seu coração, de que você já é livre. E entendendo e compreendendo o sacrifício que Jesus Cristo fez por você. E compreendendo e entendendo de que você já é salvo, porque o Cordeiro, porque Jesus Cristo, ele virá buscar a sua noiva, e a noiva é a igreja, e nós fazemos parte, e nós somos a noiva do Cordeiro, queridos. Mas nós precisamos estar o quê? Diligente. Mas nós precisamos estar o quê? Esperando. Mas nós precisamos estar o quê? Com atenção e com cuidado, para que aquele momento, pisca o olho aí, pronto, é isso aí. Qual o tempo que virá? É nesse piscar de olhos. A Bíblia fala que é como um relâmpago, que sai do Oriente e vai para o Ocidente. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Amém, queridos? Que nós venhamos nesta semana refletir de que nós estamos debaixo do sangue. Diga assim comigo: eu estou debaixo do sangue do Cordeiro. Versículo 22. Olha o que está escrito lá no capítulo ainda 12, versículo 22. Peguem ramos de hisopo, molhem no sangue que estiver na bacia, e margem a viga superior da porta e suas ombreiras, com o sangue que estiver na bacia. E nenhum de vocês saia da porta de sua casa pela manhã, porque o Senhor passará para matar os egípcios. Quando, porém, enxergar o quê? Enxergar o quê? O sangue na viga superior da porta, em ambas as obreiras, o Senhor passará por cima da porta e não permitirá que o quê? Que o destruidor entre na casa de vocês para matá-lo. Portanto, guardem isto por estatuto para vocês e para os seus filhos. Para quê? Para sempre. E quando estiverem na terra que o Senhor lhes dará, como prometeu, observem este rito. Quando os teus filhos perguntarem: que rito é este? Respondam: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, e quando matou os egípcios e nos livrou das nossas casas. Então o povo fez o quê? Se inclinou e adorou, e os filhos de Israel foram e fizeram como o Senhor havia ordenado a Moisés e Arão. Feche seus olhos, mesmo assentados, eu quero orar por você. Queria convidar o Ministério de Louvor para vir aqui à frente. A gente vai estar cantando uma canção. Enquanto eles vêm, o pastor já fez aqui uma oração nesta noite, por cura, mas nesta hora eu quero orar pela sua família. Eu quero orar nesta hora porque o Senhor é aquele que tem um compromisso com a sua família. E nós também, como pais, nós temos este compromisso de ensinar. Nós temos esse compromisso de exortar. Nós temos este cuidado, esta atenção para com as nossas famílias. Meu Deus, meu Pai, nesta hora estão aqui os teus filhos. Nós estamos aqui, meu Pai, na tua casa. Nesta noite nós fomos impactados pela tua palavra, meu Pai. Nós aprendemos, nesta noite nós lemos a receita acerca da tua palavra, o qual o nosso Deus, o Deus de Israel, libertou o seu povo que estava cativo ali no Egito. Mais de 400 anos o povo amassando barro para Faraó. Mais de 400 anos o povo com as suas mãos calejadas. Mais de 400 anos o povo de Deus sendo oprimido psicologicamente, sendo humilhado ali naquela terra. Mas quando o povo se inclinou a Deus, mas quando o povo pediu, mas quando o povo se humilhou, mas quando o povo disse que não aceitava mais aquele tempo de derrota, não aceitava mais aquele tempo de cativeiro, então o Senhor Deus, Ele foi e Ele enviou a libertação ao seu povo. E nesta noite, meu Pai, nós estamos aqui como ministros da Tua Palavra.
Nesta noite, meu Pai, nós queremos interceder, nós queremos orar pela esta família que está aqui nessa noite representada, meu Pai. Nós como pais, como mães, nós temos o dever, a obrigação de levar os nossos filhos a estarem debaixo do sangue do Cordeiro. Nesta semana que nós venhamos refletir de como nós estamos fazendo isso com as nossas famílias, de como nós como pais estamos cuidando dos nossos filhos, porque o próprio Deus, Ele enviou o seu Filho para morrer por nós. Que cuidado maior poderia ter um pai do que esse, que cuida dos seus filhos assim como Deus tem cuidado de nós. E que nesta noite, meu Pai, de que esta semana, de que nesses dias de jejum, de oração, que nós venhamos refletir sobre as nossas vidas, individualmente, mas também que nós venhamos refletir sobre a nossa família, a nossa casa, que será chamada casa de oração, mas que nós venhamos entender de que também nós fazemos parte de um corpo, e este corpo é a igreja, é Batista Filadélfia, e esse corpo é CIB, e este corpo é o povo de Deus que um dia vai morar no céu, e este povo é um povo que caminha juntos, de mão dadas, e este povo é um povo que já foi liberto, é um povo que está caminhando em direção à terra prometida, em direção a Canaã celestial. E que nesta noite, meu Pai, haja paz, que nesta noite, meu Pai, haja comunhão, que nesta noite, meu Pai, haja entendimento. Se aquela família, meu Pai, que veio para a igreja numa situação de conflito, ou que vieram os dois, ou que veio um e outro ficou em casa, ou que está nos acompanhando pela live nesta hora, ou em qualquer momento, nós nesta noite damos uma ordem, mas nesta noite nós determinamos de que haja paz, de que haja comunhão, de que haja entendimento nas famílias, porque a família está debaixo da graça, porque a família está unida pelo sangue do Cordeiro, e assim que nós entendemos, e assim que nós profetizamos, e assim que nós agradecemos a Deus por tudo nessa noite, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos cantar, Eduardo? Deus te abençoe, viu? Que você tenha uma semana de paz. Aleluia. Que você tenha uma semana, sabe, de bênção sobre as suas vidas. Que o Senhor te guarde. Que onde você colocar a planta dos seus pés será abençoado. Que seja uma semana de sucesso. Que no seu trabalho o Senhor abra aí sua mão aí, abra a mão aí. Que o Senhor abra a sua mente. Que o Senhor te dê coisas novas. Que você que é empreendedor, que o Senhor te dê novas estratégias. Que os clientes que estão te devendo, o Senhor determine que eles te paguem esta semana. Aqueles compromissos sejam realizados, aquelas dívidas sejam sanadas. Que o Senhor te dê novas ideias e que Ele te capacite na palavra. Continue com a mão aberta. Que esta semana, ao você estar nesta campanha, que esta semana, ao você ler a palavra do Senhor, Ele está colocando em você aí um novo entendimento. Olha, o Senhor está te dando os tesouros escondidos, aqueles que poucos têm acesso. Nesta noite, o céu está aberto neste lugar, e o Senhor está te dando tesouros escondidos na palavra, coisas que você não lia e não entendia. Você vai ler, você vai entender, e você vai pregar, e você vai falar, porque o Senhor está colocando uma palavra nova nos seus lábios. O Senhor está te dando estratégias também para você ganhar almas, para você abrir uma célula, para você profetizar, para você falar de salvação, para você falar de que você é filho, é filha do Deus Altíssimo. É uma semana de novo, é uma semana de renovo, é uma semana de paz, é uma semana de gozo profundo, é uma semana de entendimento, é uma semana que você vai dizer assim: Senhor, que semana maravilhosa foi essa, que semana extraordinária foi essa, que semana espetacular foi essa, que semana maravilhosa foi essa, porque esta semana o libertador veio, porque esta semana a libertação
libertação chegou na minha casa, porque esta semana o novo do Senhor chegou junto com a paz, porque o sangue do Cordeiro está sobre a sua casa, sobre a sua tenda, sobre a sua família, sobre a sua vida. Fique de pé e vamos glorificar o Senhor nessa noite. Dê um forte aplauso a Ele. Aleluia, aleluia, aleluia. Tome posse, queridos, tome posse desta semana, tome posse do melhor do Senhor para a sua vida. Sentar
criação. Com a criação eu canto louvores aos Reis dos Reis. És tudo para mim. Mais uma vez. Santo, santo, santo. Levante suas mãos bem altas, Senhor. Te adoramos, Senhor. Nos dai uma semana abençoada, Senhor. Abençoe, meu Pai.